Questão de número 3. O gráfico mostra a variação da energia de ionização ou potencial de ionização para os elementos com número atômico de 1 a 9. Ok? Então, só lembrando que energia de ionização também pode ser chamado de potencial de ionização. Tá bom? Então você tem aqui um gráfico. Esse gráfico ele é muito bonito porque ele mostra claramente para a gente por que a energia de ionização é uma propriedade periódica. Olha só, essa variação aqui do hidrogênio até o hélio é o primeiro período. Então você vê que ele aumentou. Ó. Depois aqui do lítio até o neônio é o segundo período. Aí você percebe que ele aumentou, aí diminui. Aqui é o terceiro período, ó, do sódio até o argônio. Então isso mostra bem claro para a gente por que a energia de ionização é uma propriedade periódica. E de um período para o outro, olha só, ele desce. Ó, do primeiro para o segundo ele desceu, do segundo para o terceiro ele desceu, e do terceiro para o quarto ele também desceu. Perfeito? Vamos lá então. Analisando o gráfico acima, pode-se concluir que julgue as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Bom, então nós temos que julgar isso aqui. Vamos lá. Os três elementos que têm maior dificuldade em formar cátions no estado gasoso são hélio, neônio e argônio. Bom, o que é essa dificuldade de formar cátions? Então imagina que você tem um elemento X, tá? Ele está ali com carga zero, ele é um átomo, né? O número de prótons dele é igual ao de elétrons. Eu vou chutar aqui, tá? Digamos que ele tem 3 prótons e ele tem 3 elétrons, ok? Então, ele tem 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Por isso que a carga total dele é zero. O que é energia de ionização? É a energia que você tem que fazer, que você tem que dar para o átomo para você conseguir retirar um elétron dele. Quando você consegue retirar esse elétron dele, ele se transforma num cátion. Então esse camarada aqui ele vai ter um núcleo, que é positivo, né? E aí ele vai ter aqui 2 camadas. Nessa primeira camada aqui tem 2 elétrons. E nessa segunda camada tem um elétron aqui. Então eu tenho que fornecer uma energia para tirar esse elétron daqui, arrancar esse elétron daqui. Isso aqui exige uma energia, que é a energia de ionização. Ok? Então eu forneço essa energia de ionização para o átomo, ele absorve essa energia, e aí o que acontece com ele? Ele se transforma em um cátion, porque eu retirei um elétron dele. Tá? Então ele vai ter um elétron que foi retirado dele. Por que a carga é mais 2? Porque ele continuou com 3 prótons, mas ele perdeu um elétron, ele tinha 3, eu retirei um dele com uma força que eu fiz, então ele ficou aqui com 2 elétrons. Por isso que aqui eu tenho mais 3 com menos 2, que vai dar mais 2, é a carga que está lá. Ok? Então, quais são os 3 elementos que têm maior dificuldade de formar cátions? Ou seja, aqueles elementos que você vai ter que fazer uma força muito grande para tirar esse elétron daqui da última camada dele para formar cátion. Ou seja, qual que é os 3 átomos que têm a maior energia de ionização. Então nós temos aqui, olha só, mais ou menos perto de 25 aqui é o hélio, né? E aqui você tem mais ou menos perto de 22 ou 23 aqui é o neônio. E aqui o argônio ele está aqui, ó, mais ou menos acima de 15 e um pouco. Só que olha só o flúor. O flúor está aqui, ó, ele está bem acima do 15. Então, os 3 com maior probabilidade de você, com maior dificuldade de você retirar elétron é o hélio, o neônio e o flúor. Tá? É engraçado que se você for para a definição de tabela periódica, aliás, para a definição de energia de ionização na tabela, nós vemos que a energia de ionização ela aumenta nesse sentido aqui na tabela, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, nesse sentido, se você perceber isso aqui, aqui nós temos o hélio, o neônio na tabela periódica e o argônio. E o flúor,
ele vai estar aqui antes do neônio. Então, se você for para essa definição, ali na tendência, na tabela periódica, você percebe isso também. Tá? Os três maiores, que tem a maior energia de ionização, são esses daqui. Tá bom? Então, não é hélio, neônio e argônio. É hélio, neônio e flúor. Então, essa daqui é falsa. Tá certo? A letra B. A segunda, aliás. Bom, pessoal, a letra B, então. O magnésio demonstra um pequeno desvio na tendência de aumento da energia de ionização no período dos elementos de 11 a 18. Bom, se você observar aqui, ó, de 11 nós começamos com o sódio e 18 a gente vai até o argônio. Então esse aqui é o terceiro período da tabela periódica. Então você observa que o sódio ele tem um valor aqui de 5 mais ou menos da energia de ionização, 5 electrovolts. Aí o magnésio sobe um pouquinho, aí depois o alumínio, que tem o número atômico 13, né? O magnésio é 12 e o sódio é 11. O alumínio desce. Aí depois volta a subir, ó. O silício sobe, o fósforo sobe, o enxofre mantém parecido, aí o cloro sobe e o argônio sobe. Então você observa que o magnésio ele está um pouquinho fora da tendência. Na verdade, se você for analisar pela tabela aqui, ó, no mesmo período, a energia de ionização ele aumenta nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Aí nós temos aqui o sódio, aí depois o magnésio e aqui o alumínio. Tá? Então a tendência é que aumente. Mas o que nós percebemos aqui? Percebemos que do sódio para o magnésio aumenta, mas do magnésio para o alumínio diminui. Então realmente o magnésio está demonstrando para a gente um desvio nessa tendência de aumento. Ou seja, mostrando para a gente que isso aqui que a gente vê na tabela periódica é uma tendência, tá certo? Não é que sempre vai aumentar e sempre vai diminuir. Na maioria dos casos, sim. Mas haverão desvios, como por exemplo esse caso aqui. Então essa alternativa ela é verdadeira. Perfeito? A terceira. No intervalo de Z igual a 10 até Z igual a 11, ocorre uma diminuição da energia de ionização porque o neônio tem raio maior do que o sódio. Olha só, nós observamos aqui no gráfico que a energia de ionização está diminuindo, olha, do neônio para o sódio. Por que isso está acontecendo, galera? Olha só, o sódio ele está num período abaixo do neônio. O neônio está no segundo período. O sódio está aqui no terceiro período. Porque quando eu vou descendo na tabela, eu vou aumentando o número de camadas. Consequentemente, eu aumento o raio atômico. Só que por que quando eu aumento o raio atômico, eu diminuo a energia de ionização? Porque a energia de ionização é o inverso do raio atômico. Tá, olha só. Imagina um átomo que você tem um raio pequeno. E um outro átomo que você tem um raio grande. Qual que é mais fácil você retirar um elétron? Desse átomo pequeno ou desse átomo grande? Observa aqui que no átomo pequeno, o elétron está muito próximo do núcleo. No raio grande, o elétron de valência está longe do núcleo. Então, a atração desse átomo pequeno aqui, ó, do núcleo pela eletrosfera, é muito maior do que do raio grande. Então, por isso que esse raio pequeno aqui, você vai ter que fazer uma força maior para tirar o elétron. Então, a energia de ionização aqui ela vai ser alta. Agora, no átomo com raio grande, a energia de ionização ela vai ser baixa. Por quê? É fácil tirar esse elétron aqui, ele está bem longe do núcleo. Esse aqui já é difícil, eu vou ter que fazer uma força maior, porque ele está perto do núcleo. Perfeito? Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Ocorre uma diminuição da energia de ionização, por quê? Aqui eu tenho um átomo pequeno, aqui eu tenho um átomo grande, tá? O sódio tem 3 camadas, está no terceiro período. O neônio está no segundo período, tem 2 camadas. Então o sódio ele é um átomo grande, portanto eu vou ter uma menor energia de ionização. Por isso que tem essa queda aqui, ó. Esses átomos aqui, desse período aqui, ó, o segundo período, eles têm 2 camadas. Aqui no terceiro período, eles têm 3 camadas. Ok? Aumentou o tamanho do átomo, aumentou o número de camadas, aumenta o raio. Se eu aumento o raio, eu diminuo a energia de ionização.
Tá? Então isso aqui também, isso aqui é... No intervalo entre z igual a 10 até z igual a 11, ocorre uma diminuição da energia de ionização, porque o neônio tem raio maior que o sódio. Isso aqui é falso, tá? O neônio tem um raio atômico menor do que o sódio. O neônio está no segundo período, o sódio está no terceiro período. Ok? Então por isso que é falso. E o quarto item. No intervalo de z igual a 3 até z igual a 10, a energia de ionização tende a crescer com o aumento do número atômico, porque o raio atômico também diminui. Bom, isso aqui é verdadeiro. Tá? Por quê? Se você observa aqui, ó, nesse período aqui, ó, de 3 até 10, o que está acontecendo? Tá? Aqui eu tenho 3, né? O número atômico está aumentando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a energia de ionização está fazendo o quê? Ela está diminuindo, ela está aumentando também. Por que que isso acontece? Por causa disso aqui, ó. A energia de ionização, quando você observa em um período, ela aumenta nesse sentido aqui. No mesmo período, ela aumenta de baixo para cima e também ela aumenta com o número do aumento do número atômico. O número atômico aumenta nesse sentido. A energia também aumenta nesse sentido, porque quanto mais prótons eu tenho no átomo, menor vai ser o raio desse átomo. Portanto, maior vai ser a sua energia de ionização. Perfeito? Então aqui nós temos como resposta certa a letra B, tá? Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.